Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vou começar aqui a live sobre relacionamento abusivo e hoje eu precisei adiantar um pouco a nossa live. Oi, Érica! Hoje eu precisei adiantar um pouco a live por conta de alguns imprevistos que aconteceram. E eu vou começar falando um pouco, essa live vai ficar salva, então para quem não conseguir entrar agora, vai ficar salvo, então depois vocês vão poder acompanhar. Eu vou começar a live falando um pouco sobre o que é o relacionamento abusivo. Por que eu decidi falar sobre isso? Quando eu deixei semana passada, na sexta-feira, a caixinha de perguntas, teve muitas perguntas sobre relacionamento abusivo. Teve de outros temas também, mas teve bastante sobre relacionamento abusivo, então eu decidi pegar algumas das perguntas, inclusive, que foram feitas na caixinha de perguntas, para responder aqui mais para o final da live. Eu vou começar falando... Oi, Renata! Boa tarde, pessoal que está entrando. Eu vou começar falando sobre o que é o relacionamento abusivo, que eu acredito até que foi uma das perguntas que foram feitas, aí eu já respondo a pergunta, né? Foi assim, como identificar um relacionamento abusivo, né? E aí, então, eu vou começar a falar sobre isso. O relacionamento abusivo, basicamente, você consegue perceber quando, aliás, a pessoa que está vivendo o relacionamento abusivo... Oi, Milena, boa tarde. A pessoa que está vivendo o relacionamento abusivo, geralmente, ela não sabe. Às vezes ela sabe, mas é mais difícil a pessoa que está vivendo saber. Às vezes pessoas de fora que vão olhar e falar assim, nossa, mas isso é abusivo. O que acontece? No relacionamento abusivo, ele se torna abusivo não é de uma hora para outra. Ele vai aos poucos, é como se fosse uma teia. Ele vai aos poucos prendendo a pessoa. E geralmente o abusador, ele não tem muito, ele é uma pessoa tóxica. Então, aos poucos, ele vai sentindo como que ele vai manipulando essa outra pessoa, que geralmente é a pessoa, aquela pessoa que tem um perfil mais bom, de pessoa boazinha, de pessoa que faz tudo pelo outro, de pessoa que sempre deixa de fazer para si, para fazer para o outro. Então, às vezes acontece dessa forma. Eu, né, a vítima, vamos colocar assim, que eu sou a vítima. Às vezes eu deixo com que isso vá se aprofundando, porque eu não consigo colocar limite no outro, porque eu amo a outra pessoa demais. Então, eu não consigo colocar limite. Eu acho que eu vou perder, às vezes com certeza, né? Às vezes eu tenho uma baixa autoestima e eu sinto tanta vontade de, não, eu não posso perder, eu preciso ser perfeita, eu preciso fazer tudo pelo outro. E o que eu faço? Deixo de fazer tudo por mim, deixo de fazer as minhas vontades. Às vezes, aquela pessoa abusiva, ela tem a tendência de querer que você mude, né? Ai, porque essa roupa aí não tá legal, essa roupa tá muito curta, ou sei lá, essa unha dessa cor eu não gostei. Então, assim, a pessoa abusiva, aos poucos, ela vai criar justificativas para você tá errada. Então, sempre você tá errada. E aí, vamos colocar que é eu, né? E aí eu acredito que eu tô errada, que a pessoa tá certa, porque afinal eu amo ela, né? Isso vai acontecendo no começo, né? No começo de um relacionamento abusivo. Porque geralmente a pessoa percebe que está num relacionamento abusivo lá pro finalzinho, quando ela já perde as forças.
Ou às vezes quando vai para terapia e aí o psicólogo fala, não, mas peraí, isso aí tá sendo um relacionamento abusivo. E aí a pessoa começa a cair em si, né? E, bom, aí essa pessoa, eu vou deixando com que essa pessoa ela vai sendo abusiva. Então, por exemplo, às vezes no começo ali pode ser um casamento. Vamos supor que geralmente o relacionamento abusivo são feitos com pessoas muito antigas, sabe? Muito machistas. Pessoas patriarcais, assim, muito com um pensamento retrógrado, porque hoje em dia, como se fala muito mais nisso, a tendência é que as pessoas comecem a não estar nesse relacionamento, né? O que acontece? Primeiro ponto, né? Eu tenho uma baixa autoestima, então eu permito com que o outro me manipule, porque eu tenho essa dependência emocional. É isso que vai fazer com que você caia nas mãos de um abusador. Às vezes o abusador, ele parece aquela pessoa maravilhosa, que realmente pode ser que ele seja uma pessoa boa, mas ele está te fazendo mal, né? Você permitiu com que isso fizesse com que ele fosse tão fundo nos abusos dele, que não precisa ser necessariamente o abuso de bater, de xingar. Pode ser um abuso, por exemplo, você faz tudo pela pessoa. Você deixa de fazer tudo que você gosta. Tudo é pelo outro. E aí que começa, né? Aos poucos você vai vendo que essa pessoa às vezes não tá te dando valor. Mas peraí, eu tô fazendo tudo para essa pessoa e essa pessoa não quer fazer isso pra mim, que é uma coisa tão simples. Ou, ai, não lembrou do meu aniversário, e eu tava já lembrando ele a semana, ou não me deu nada, sei lá. Às vezes você começa a se questionar. Coisas começam a vir, né? Outras pessoas podem, às vezes, te dizer também. Alguém, às vezes, está nesse relacionamento abusivo e não consegue sair por dependência financeira. Então, às vezes, por dependência financeira, a pessoa, ela se mantém ali naquele relacionamento porque ela pensa assim, como que eu vou sair desse relacionamento? Eu não tenho condição. E a maioria dos casos é dessa forma, né? Então, isso que acaba reforçando com que o abusador venha e faça o que quiser, porque afinal você é dependente dele. Mas o principal ponto que eu queria deixar aqui, eu não vou estender muito tempo na live, porque para não ficar muito cansativo, né? Mas o principal ponto que eu quero deixar é que a pessoa que está em um relacionamento abusivo, ela precisa urgentemente tentar perceber isso, né? Alguém pode estar dizendo para essa pessoa, mas é uma pessoa que tem uma dependência emocional. Então, se eu estou num relacionamento abusivo, eu tenho uma dependência emocional. Eu preciso daquela pessoa, eu não respiro sem aquela pessoa. Então, você acaba permitindo com que ela faça tudo, o que ela faz com você. E aí você fica sofrendo. E geralmente, eu já atendi pessoas, às vezes um pouco mais de idade, na terceira idade, por exemplo, que está no relacionamento abusivo e não consegue sair. Porque ela fala, mas coitado, porque assim, de verdade, o abusador, ele te coloca ainda numa posição de que ele é um coitado e que você precisa cuidar dele, que você precisa fazer as coisas por ele. Porque coitado dele, né? E vamos combinar, gente, a gente não deve ter dó de ninguém. Dó é um sentimento muito pobre. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que cada um, a gente precisa ter o amor próprio e através do nosso amor próprio a gente consegue construir o nosso caminho. Então, ninguém tem que ter dó de ninguém.
eu sei que existem situações que a gente comenta, mas por uma questão muito popular, a gente fala, ai, que dó. E eu também uso essa frase, mas de vez em quando, né? Mas o que acontece? É uma frase que é popular. Geralmente a gente usa porque a gente tem aquela comoção por aquela pessoa. Então a gente fala, ai, que dó. Mas, na verdade, a gente não tem que se colocar numa posição de vítima, ter dó, digamos assim, né? E o abusador, ele faz justamente isso. Ele te coloca numa posição de vítima para que você tenha dó dele e faça tudo o que ele quiser. E a mulher, geralmente, ela vai sentir a culpa. Por quê? Na maioria das vezes, tá? Isso não é uma via de regra, mas na maioria das vezes, a mulher, ela tem uma tendência a ser mais cuidadora, tem um instinto materno mais ativo, né? Então, por ela ter pela mulher ter esse perfil, ela acaba caindo mais a fundo ainda nesse poço que é o relacionamento abusivo. Tendo esse tipo de sentimento pela outra pessoa, né? Dó, coitado dele, ele não sabe fazer comida, como que ele vai se virar? E eu já ouvi muito isso às vezes, de pessoas que eu atendi da terceira idade. Ah, mas coitado dele, ele é doente, ou ele não sabe se virar sozinho. E às vezes aquele relacionamento abusivo, e assim, eu falo muito, muito abertamente com os meus pacientes sobre isso, que se eu tô achando a situação muito assim, muito aparente, eu falo, por mais que às vezes o psicólogo tem o papel de ser imparcial e não falar, mas eu falo se eu tô achando que aquilo ali é abusivo ou não. Mas eu falo de uma forma diferente, né? Eu faço em forma de perguntas, né? Ou às vezes eu falo mesmo. Principalmente às vezes quando não é o próprio relacionamento, às vezes é da família que está sendo abusivo com a pessoa e ela não está percebendo. Então a gente precisa ter esse papel de abre o olho, presta atenção. Então, porque quando a pessoa ela abre o olho, presta atenção, digamos assim, ela começa o primeiro passo, que é onde eu percebo que eu estou naquela teia de relacionamento abusivo, né? Naquela teia de onde não necessariamente é um cônjuge, um namorado, ou enfim, mas pode ser uma amizade ou uma família. Então, o relacionamento abusivo, ele engloba tudo, porque ele vem da nossa dependência emocional por outra pessoa. Então, é exatamente isso que faz a gente estar no relacionamento abusivo. Bom, deixa eu ler aqui a outra pergunta que me mandaram na sexta-feira. Me mandaram assim: quem eu quero não me quer. E é mais ou menos isso a questão do relacionamento abusivo, né? Às vezes, quem eu quero não me quer. Eu quero tanto aquela pessoa que eu faço de tudo por ela. E quando a gente tem amor próprio, a gente fala assim, bom, eu quero ficar com essa pessoa, mas se eu percebo que ela não tá na mesma sintonia que eu, porque o relacionamento é eu, o outro e o nós. Então, é mais ou menos nessa linha que se forma um relacionamento saudável. Então, eu tenho a minha individualidade, o outro tem a individualidade dele e nós temos a nossa relação de casal. Então, precisa existir isso, sabe? Eu fazer as coisas que eu gosto. Porque, gente, se a gente, por exemplo, se a pessoa casa, não é porque você casou com a pessoa que ela é obrigada a assistir, por exemplo, se a pessoa gosta de ouvir só um tipo de música, ou só um tipo de filme, ou gosta de só um tipo de comida, não é por isso que você vai ter que mudar o seu jeito para ser do jeito da pessoa. Aí você tá se despersonalizando. Você joga a sua personalidade no lixo, joga os seus gostos no lixo e só o que a pessoa fala, só o que o outro faz que prevalece no relacionamento. E não é assim, não pode ser assim.
Então, para você que ainda não casou ou ainda não tem um relacionamento de namoro ou noivado, enfim, você ainda está conhecendo aquela pessoa. Então, coloque limites, por mais que isso, às vezes, quando você é uma pessoa muito boazinha, aquela pessoa muito solícita, por mais que isso pareça difícil para você, porque eu entendo que porque eu tenho muitas pessoas que eu atendo que não conseguem dizer não, eu não quero, dessa forma eu não quero, desse jeito eu não quero. Então, a gente tem que se impor no relacionamento também. Porque se a gente não se impõe, a outra pessoa perde também o interesse pela gente, porque a gente vira uma empregada, de verdade. A gente só faz pelo outro, só vive pelo outro e não faz nada por nós, os nossos gostos a gente joga no lixo. E aí a gente vai sentir isso muito lá na frente. Então até eu comento com algumas pessoas que eu atendo, né, sobre relacionamento. Eu tive um relacionamento que eu namorei 8 anos. Dentro desses 8 anos, eu conheci muito bem a pessoa, né? Por mais que a gente nunca conheça 100%, mas eu conheci, né, os gostos, como que era, se a pessoa era de um perfil que eu procurava. E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa se amar primeiro e a outra pessoa que vem no nosso... Pra ficar ao nosso lado, ela tem que somar. Ela não tem que dividir nada, é somar. Então, não vai te completar em nada. Se você tem essa frase, a pessoa, ela me completa. Não. A gente se sente mais feliz e é pra ser assim, não é uma coisa anormal. A gente tem que se sentir mais feliz quando a gente gosta da pessoa. Não que a gente depende daquela pessoa para ser feliz, né? Então, é mais ou menos isso. O relacionamento abusivo, o abusador, ele vai manipular a vítima para que caia mais e mais na manipulação dele, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que eu preciso contribuir. Se alguém quiser falar alguma coisa também, ou se alguém quiser comentar, que não está assistindo ao vivo, mas vai assistir depois, deixa a sua pergunta aí que depois eu respondo. Bom, eu coloquei aqui excesso de ciúmes, né? Que eu acho que também não é muito bom para um relacionamento. E quando os ciúmes, ele sai fora do limite, então tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. Até a gente... O ciúmes, ele precisa ter um equilíbrio. A gente gostar da pessoa precisa ter um equilíbrio, porque a gente não pode gostar 100% daquela pessoa. A gente tem que gostar da pessoa. Oi, Érica. Então, no relacionamento, a gente precisa ter a consciência de que eu me amo primeiro e a outra pessoa, ela está ali e ela está contribuindo para nossa felicidade, para a felicidade que nós temos juntos. Mas eu vivo a minha vida, o outro vive a vida dele e nós construímos um caminho para nós, de uma forma leve e saudável. Então, é mais ou menos assim que tem que funcionar o relacionamento. Mas também não tô falando que você tem que fazer só o que você quer, nem só o que o outro quer. Então, quando a gente faz só o que a gente quer, aí também é abusivo, né? Então, às vezes, essa questão do amor próprio não é fazer só o que a gente quer. É falar assim, olha, eu queria comer uma pizza hoje. Aí o outro quer comer, sei lá, comida japonesa. Aí, vocês conseguem entrar no acordo? Relacionamento é assim, tem que ter uns acordos. Faz assim, então hoje a gente vai comer pizza, amanhã a gente come comida japonesa. Ou, sei lá, mas eu tô com muita vontade. Sei lá, um dos dois sempre tem que ceder, sabe? Mas não sempre tem que manter num equilíbrio essa balança do relacionamento. Não sempre você, nem sempre o outro que deve ceder. Então, hora um, hora o outro, né? Então, para ser saudável tem que ser assim. Outra coisa, deixa eu ver aqui que eu coloquei.
que a mulher sente culpa, né? Que não consegue sair do relacionamento porque sente culpa. E outra coisa, né? Existem aqueles casos de relacionamento abusivo muito profundo, onde a mulher às vezes tem medo de denunciar o cônjuge, né? O outro, por medo de ameaças mesmo, que às vezes a mulher ela tá sendo ameaçada de morte, ou ela sabe que às vezes a pessoa que ela tá não é muito normal, assim, no sentido de fazer uma coisa grave contra ela. E eu atendi já casos assim, onde a pessoa, ela não sai do relacionamento, porque sabe que o marido, ele tem uma tendência a ser uma pessoa extremamente agressiva. Eu sei que isso não é uma decisão de cada um ficar ou não no relacionamento. Então, essa pessoa me disse, a minha decisão é ficar nesse relacionamento e eu vou parar com a terapia. E eu preciso respeitar a decisão dessa pessoa, que por mais que não é algo que eu não entendo como uma coisa boa isso, né? E a pessoa sabe, porque eu passo isso para o paciente, mas a decisão é da pessoa. Então, nós psicólogos, enquanto profissionais, a gente tem que decidir orientar, né, essa pessoa, mas a decisão é dela, né? Então, infelizmente, tem alguns casos, e muitos, onde a pessoa, ela, mesmo fazendo terapia, ela não consegue. É muito importante o psicólogo, né, trabalhar a questão da organização de vida dessa mulher, como que ela vai sair, como que ela pode se organizar, se ela vai mudar de cidade, para onde que ela vai morar, como que ela vai construir o profissional dela. Então, eu sempre oriento, e eu acredito que outras psicólogas devam fazer isso também. Ou, não sei, né? É que eu tô falando do meu trabalho aqui, né? Então, eu oriento essa mulher na vida profissional dela, tentar estabelecer uma estabilidade para que ela saia desse relacionamento, se às vezes ela não consegue sair de imediato, né? Mas ela precisa estabelecer limite para aquela outra pessoa, que às vezes é um relacionamento homossexual também. Às vezes não é só um relacionamento hétero que tem o abuso, um relacionamento homossexual também tem, que eu já tive pacientes homossexuais que me trouxeram essa questão de abuso também, né? Como eu já disse, não é só homem, né, que abusa, enfim. Mas a maioria, né? Então, enfim. Que mais? Como descobrir o amor próprio? Bom, essa foi uma pergunta também que foi me enviada na sexta-feira. Como descobrir? Se você a princípio acha que você está num relacionamento abusivo, é porque você não tem, né, esse amor próprio. Então, como que eu posso descobrir, né, construir isso em mim? O amor próprio, ele é algo que a gente também constrói ao longo do tempo. A gente constrói com pequenas coisas diárias. Então, eu sempre costumo dizer para algum paciente que tem uma baixa autoestima ou está no processo, né? Aquela pessoa que é boazinha demais. Então, ela tá no processo ali. Não é em 1, 2, 3 sessões de terapia que ela vai... Nossa, agora eu tenho uma super autoestima. Não, é uma construção diária. Então, são as pessoas que você tem em volta de você que vai contribuir para a sua autoestima. Então, eu decido não ter essa pessoa perto de mim. E, gente, é de verdade. Na minha vida pessoal, eu não fico próxima, assim, muito próxima, no sentido de amizade, de, às vezes, trazer em casa ou esse tipo de coisa, com pessoas que eu não vou muito com essa pessoa. Porque
Eu sou ser humano também, então eu também tenho esse tipo de sentimento de, eu não gostei muito daquela pessoa, não fui com a cara daquela pessoa. E tudo bem, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. E a gente só tem que respeitar o próximo, é só isso que a gente tem que fazer. Gostar de todo mundo, aí já passa do limite, né? E assim, a gente precisa manter ao nosso redor. Comenta aqui se você tem alguma pessoa que você não gosta e que você não consegue expulsar aquela pessoa ali do seu convívio. Porque às vezes tem, sabe? Aquela pessoa às vezes é da família, sei lá, às vezes pode ser uma vizinha. E sempre quando eu vejo que tem uma pessoa que eu gosto, porque eu sou sincera com as pessoas, com as minhas amigas, com as minhas colegas, pessoas que eu gosto. E aí eu falo, até, por que você tá curtindo a foto dessa pessoa? Ou por que você tá fazendo isso com essa pessoa, sendo que você fala mal dela? Então não tem sentido, né? A gente precisa viver conforme o que a gente fala. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu tô sendo incoerente comigo mesma. Então, eu preciso organizar isso. Também faz parte da construção da minha autoestima. Falar e fazer aquilo que eu acredito, né? Então, mas se você quer manter esses relacionamentos de pessoas, às vezes pessoas que não vão te trazer algo bom ao seu lado, a escolha é sua, né? Eu só tô dizendo aqui que para que você tenha uma boa autoestima, você tem que selecionar bem as pessoas que você convive. Outra coisa para que você tenha uma boa autoestima é os seus hábitos diários. Então, como que você cuida de você? Eu acho que esse é o principal. Como que eu tô cuidando de mim? Eu tô fazendo mais pelo outro ou mais por mim? Na verdade, a gente não pode fazer nenhum nem outro. A gente tem que entrar no equilíbrio, né? Não é sempre dizer não pro outro também. É entrar no equilíbrio. E, enfim, vamos para as próximas perguntas, né? Porque todas as perguntas que tem aqui, eu acho que são muito construtivas. Como identificar um relacionamento abusivo, eu já falei. Qual a relação do namoro abusivo com a falta de amor próprio? 100%. Acho que eu já resumi aqui no começo da live que a falta de amor próprio, ela nos leva a um relacionamento abusivo. Então, respondendo para fechar a live com essa pergunta, é mais ou menos por aí. Se você consegue, por isso que eu tô fazendo esse mês, essas lives em relação a autoestima e amor próprio. Porque eu acho que quando a gente reconstrói, ressignifica, entende que a gente precisa se amar, precisa se respeitar, a gente começa a colocar pessoas importantes que nos respeitem na nossa vida também. Eu acho que essa é a essência da nossa vida, a autoestima. E a gente precisa todos os dias alimentar ela. Só para finalizar, um exercício para a gente fazer no dia a dia. Tenha um caderno. O exercício tenha um caderno onde você coloque uma lista de mimos pessoais, uma lista de coisas importantes para você, coisas que você gostaria de mudar em você. Por exemplo, eu não gosto que eu sou muito boazinha. Não precisa ser ruim também, não é isso que eu tô falando. Mas como que eu posso encontrar um equilíbrio? Hora eu digo sim, hora eu digo não. E assim, enquanto você não der o primeiro passo, o segundo vai ser mais difícil. Então, por isso que eu digo, é uma construção. Você vai se construindo. Então é isso, pessoal. Vou encerrar a live por agora. O meu objetivo não é fazer lives muito longas, porque para não ficar muito cansativo, né? E para que eu deixe registrado aqui também vídeos gravados no meu Instagram, para que outras pessoas em qualquer outro momento possam acessar também. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui,
pode perguntar que eu respondo depois. E compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir algo do que eu falei aqui, tá? Obrigada e até a próxima terça.